Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa aula 4, correspondente à nossa quarta semana para a disciplina de Física para Sensoriamento Remoto, ok? Bom, então o que nós abordaremos nessa semana aí? Nós vamos bater um papo sobre a gravitação universal, posteriormente sobre a lei da gravitação universal de Newton, depois o campo gravitacional, os satélites geoestacionários. Daí também vamos comentar sobre a primeira, segunda e terceira lei de Kepler, ok? E posteriormente aí as nossas bibliografias de onde nós embasamos a montagem dos materiais. Bom, então ajustando a nossa tela, então vamos comentar aí hoje sobre a gravitação universal, mais pontualmente sobre a lei da gravitação universal de Newton, ok? Então, Isaac Newton elaborou uma teoria que dizia que todos os corpos que possuíam massa sofreriam atração entre si. Olha que interessante. Então, se nós temos dois corpos, um corpo está atraindo o outro a todo momento. Então, a lei da gravitação universal diz que duas partículas quaisquer do universo, elas se atraem gravitacionalmente por meio de uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ou seja, se vocês observarem, nós temos dois corpos. Tá. M2 atrai M1 e M1 atrai M2. Okay? Nós estamos em constantes processos de atração e esses corpos aí são separados por uma distância. Então, o que é a força F1? Ela tem a mesma intensidade do que a força F2 e a mesma direção, porém em sentido oposto, simbolizando aí que um corpo atrai o outro corpo. Então a força nada mais é do que G M1 vezes M2, que são as massas dos corpos, dividido pela distância ao quadrado que os separa, ok? Então F1 e F2 é a força normal, então é medida aí em Newton. Então F1 e F2 é a força medida em Newton. G a constante gravitacional universal, então valendo aí 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado, dividido por quilo ao quadrado. M1 e M2 são as massas dos corpos em quilo, e R é a distância entre os dois corpos em metros, ok? Então o R também pode vir em algumas formas também como D. Nada mais é do que a distância que separa um corpo do outro. Tudo bem? Dando prosseguimento, agora vamos comentar sobre o campo gravitacional. Então, a interação entre dois corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Ok? Então, quando nós temos aí a atração entre os dois corpos, esses dois corpos geram um campo ao seu redor. Então, esse campo aí é a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Então, nós temos aqui, olha lá, o simbolismo das figuras, das imagens, gerando aí o campo gravitacional. Então, o que é esse campo gravitacional? Ele nada mais é do que a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância ao quadrado que separa esses dois corpos. Tudo bem? Então, em algumas ocasiões também, nós vamos ter aí que somar essas duas massas desses corpos para que nós possamos aí chegar nesse campo gravitacional. Então, olha lá, nós temos uma distância, os sentidos das forças elas são opostas, simbolizando uma atração. Logo, o emão atrai o eminho e o eminho atrai o emão. E, consequentemente, isso vai gerar um campo gravitacional, tendo uma unidade de metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, agora nós vamos comentar aí sobre os satélites geoestacionários. O que são esses satélites geoestacionários? Então, são satélites aí que se encontram aparentemente parados relativamente a um ponto fixo sobre a Terra. Geralmente, aí, nesse caso, sobre a linha do Equador. Então, como se encontram sempre sobre o mesmo ponto da Terra, eles são utilizados aí como satélite de comunicação e de observação de regiões específicas da Terra, como, por exemplo, aí, o GOES 8. Então, um ponto qualquer sobre a superfície da Terra move-se continuamente em torno do eixo da Terra com uma frequência de uma volta por dia. Olha que interessante.
vocês podem perceber aqui o movimento geoestacionário aí dos satélites. Okay? Olha lá que bacana, no formato GIF. Então, isso significa que um satélite geoestacionário ele tem que se mover com a mesma velocidade angular ômega. Então, a velocidade angular ômega em radianos por segundo, isso é constante, ok? Aqui nós temos também aí uma foto de um satélite geoestacionários. Então, agora partindo aí para as leis de Kepler, primeira, segunda e terceira lei de Kepler, nós vamos comentar sobre a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Então, os planetas aí eles descrevem órbitas elípticas, ou seja, em formato de elipses, em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Olha lá, se vocês for observar, os planetas eles descrevem aí órbitas elípticas em torno do Sol, aqui em amarelinho. Tudo bem? Bom, passando aí para a segunda lei de Kepler, essa segunda lei é a lei das áreas. Então, o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Se vocês forem perceber aqui, olha lá. Então, olha o segmento que vai unir o Sol a um planeta. Olha o segmento que vai unir o Sol a outro planeta. Então, isso vai descrever uma área A1 no intervalo de tempo definido. Depois, olha o próximo segmento que une o Sol a um planeta. Olha o segmento que une o Sol a outro planeta. Então, isso também vai percorrer uma área A2 no intervalo de tempo ΔT2. Ok? Com isso aí, nós estabelecemos uma relação. Então, A1 sobre ΔT é igual a A2 sobre ΔT. Agora passamos aí para a terceira lei de Kepler, também aí com grande utilização das partes matemáticas. Então, aí nós abordamos a lei dos períodos, essa é a terceira lei de Kepler. Então, ela nos diz que o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de sua distância média do Sol é igual a uma constante K, igual a todos os planetas. Olha lá. Então, o quociente, a divisão do período ao quadrado pela distância média do Sol ao cubo é igual a uma constante K. Logo, se eu fizer essa multiplicação cruzada, eu tenho que ter o quadrado é igual a constante K vezes essa distância média do Sol elevado ao cubo. Ok? Então, por efeito de curiosidade aqui, nós temos também os planetas aqui, com o raio médio da órbita, com um período em anos aí terrestres e também definindo o fator K. Ok? Lembrando aí que um ano são 365 dias, um dia são 24 horas, uma hora são 60 minutos e um minuto são 60 segundos. Consequentemente, nós conseguimos trabalhar aí na unidade que nós necessitamos. Então, dando prosseguimento, pessoal, agora vamos partir para a parte dos exemplos da matemática em si dessas leis. Então, aí abordando a gravitação universal, nós temos aí que o gráfico a seguir mostra que dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância entre os seus centros de massa. Então, nós temos aqui no eixo X distâncias em centímetro e no eixo Y nós temos aí a força gravitacional em Newton. Calcule o valor da força F assinalado no gráfico. Okay? Então, se nós formos abordar aí a força F1, ela nada mais é do que G M1 vezes M2 dividido por uma distância ao quadrado. Então, se eu olhar no gráfico aqui, ó, eu tenho que a força 1 é 8 vezes 10 é menos 7. Então, G é constante, M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Olha lá, 4 em centímetro, para passar para metro, multiplico por 10 é menos 2 e eleva ao quadrado. Então, isolando esses termos, M1 vezes M2 é igual ao quê? A 4 vezes 10 é menos 7 vezes 16 vezes 10 é menos 4. Ok? Então, logo aqui eu tenho esses fatores Gm1 e M2. Então, eu tenho 16 vezes 10 menos 4. Então, esse 4 aqui ele ficou incorreto, né? Quando eu passo aqui na multiplicação cruzada, fica 8 vezes 10 é menos 7, vezes 4 ao quadrado, 16 vezes 10 é menos 4. Ok? Então, eu realizando essa multiplicação aqui, eu tenho o quê? 128 vezes 10 é menos 11 é igual a Gm1 vezes M2. Bom, então essa eu tenho a primeira equação. A segunda equação, o que eu tenho? Vou chamar de F2. F2 é Gm1 M2 dividido pela distância ao quadrado.
F2 é definido pela força F em Newton, que vai ser o quê? Esse resultado aqui eu já tenho, 128 vezes 10 a menos 11, dividido por uma distância ao quadrado. Então, 9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, 9 ao quadrado é 81 vezes 10 a menos 4. Então, 128 vezes 10 a menos 11 dividido por 81 vezes 10 a menos 4. Isso vai me dar uma força em Newton de 1,58 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Okay? Então, com isso eu consigo encontrar aí a força gravitacional. Então, só ressaltando aqui, quando eu faço essa multiplicação cruzada, fica 8 vezes 10 a menos 7. Então, esse 4 aqui, se eu for digitado incorretamente, na verdade é 8 vezes 10 a menos 7, vezes aqui 16 vezes 10 a menos 4. Okay? Lá no material de aula teórico de vocês, irei também corrigir. Agora, partindo aí para o segundo exemplo, nós temos aí que a Terra descreve uma elipse em torno do Sol, conforme nós percebemos aqui, ó, movimento elíptico, cuja área é 6,98 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados. Então, quero saber aí qual que é a área varrida pelo raio que liga a Terra ao Sol desde 0 hora do dia 1º de abril até as 24 horas do dia 30 de maio do mesmo ano. Então, se nós formos observarmos as datas aqui, de 1º de abril a 30 de maio são 60 dias. Então, logo, 365 dias corresponde a uma área de 6,98 vezes 10 a 22 metros quadrados. Logo, nós realizamos aí uma regra de 360 dias corresponde a uma área X. Então, eu fazendo aí a multiplicação cruzada, isolando o termo A, o que eu tenho lá? 6,98 vezes 60 vezes 10 elevado a 22 dividido por 365. Logo, eu vou ter uma área percorrida aí de 1,14 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados. Então, qual foi o princípio ou lei que você usou para efetuar o cálculo acima? Então, nós trabalhamos aí com a segunda lei de Kepler, que nada mais é do que a lei das áreas. Então, essa foi a área percorrida aí pela Terra de forma elíptica ao redor do Sol, ok? Pessoal, então essas aí são as nossas bibliografias que nós embasamos para a montagem do material. Então, vocês também já estão acostumados com elas aí, tá? Então, essa aula aí ela foi bem tendendo a ser prática mesmo, para vocês entenderem essas leis aí e a aplicação dessas leis. Então, vocês vão perceber que tem diversos exercícios para vocês praticarem, para vocês resolverem. Então, assim vocês vão ter um melhor entendimento e também mais aplicações relacionadas a essas leis, ok? Então, vocês vão desenvolver bastante a parte matemática. Então, já tem uma lista bem trabalhada e adequada de forma que vocês possam desenvolver relacionada a esse tema. Tudo bem? Pessoal, então também eu me coloco à disposição, tá? Nós tivemos semana passada aí alguns detalhes quanto ao sistema que vocês perceberam, mas também nós temos o e-mail, temos também a caixa de mensagem que vocês podem estar mandando aí algumas mensagens para que nós possamos caminhar bem desenvolvendo aí as nossas disciplinas sem dúvida, ok? Então me coloco à disposição aí para que vocês possam estar mandando mensagem, tem também os chats, às vezes se vocês não conseguem comunicar comigo a tempo, deixe uma mensagem que no momento hábil aí estarei respondendo as dúvidas de vocês. Bom, então a partir de agora eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos vocês aí por mais uma semana de trabalho, que ela seja bastante produtiva, que vocês possam aí estar lendo o material, assistindo às aulas e desenvolvendo as atividades. Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição, vocês podem estar me mandando as mensagens, que no tempo mais rápido aí estarei sanando-as de forma que vocês possam caminhar tranquilamente, ok? Então, deixo o meu muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês, um abraço e até mais.